Bom, ontem começou, né, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, que pode tornar ele inelegível por 8 anos. Isso por conta daquela reunião que ele fez com embaixadores no Palácio da Alvorada, detonando a urna eletrônica, basicamente isso, sem provas. E aí, Bolsonaro, hoje, numa entrevista à Rádio Gaúcha, Atualidade, é o nome da rádio, ele elogiou o ministro Raul Araújo, do TSE, e citou como positiva a possibilidade de o ministro pedir vista, que é mais tempo para analisar o processo, o que atrasaria o julgamento do caso. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha, Atualidade. Bom, vocês chegaram a acompanhar o primeiro dia ontem do Bolsonaro? Do Bolsonaro não, né? Do julgamento, na verdade. E aí a defesa dele falou, a acusação, né, que é o advogado do PDT, e o relator leu o seu voto, que é o ministro Benedito Gonçalves. E o relator pede para que ele se torne inelegível, né? E aí precisa ver qual que vai ser a opinião o voto dos outros ministros. Agora, o advogado falou, ele até falou, não, realmente, acho que a forma como o Bolsonaro falou foi um pouco agressiva, não foi essa palavra exatamente, mas assim, o conteúdo não faz o menor sentido ele se tornar inelegível por conta daquela reunião, que aquilo foi uma opinião, não foi algo atacando, né, ou disseminando fake news, que nem falaram. E aí? O que vocês acham? Quem vai primeiro? Vai você. Gente, o teor daquela reunião, 90%, ele convocou todos os embaixadores para o Brasil, e o teor da reunião foi um teor golpista. Foi para falar mal, foi para sacramentar uma coisa que ele já vinha fazendo há um ano atrás, desde o outro 7 de setembro de 2021, né? Que ele já começou em 2021. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver essa fala do advogado, mas é óbvio que eles vão tentar todas as maneiras possíveis, embora eles já saibam que essa inelegibilidade, é difícil falar essa palavra, né? É horrível. Eu aprendi, inelegibilidade. Você troca, bota o ine primeiro. Não, eu gostei da técnica. Não é? Inelegibilidade. Inelegibilidade é praticamente certa. Inclusive, as conversas de bastidores é que o Alexandre de Moraes já conversou com o André Mendonça, principalmente, que é um dos que também poderia pedir vista, né? Além do Raul Araújo, parece que tá tudo muito bem. O Nunes, né? Marques. Nunes Marques. Isso, perdão. Parece que eles já conversaram e que a possibilidade é muito grande já na terça-feira a gente ter todos os votos e tornar o Bolsonaro inelegível, mas ele vai tentar de todas as formas. Ele hoje disse num evento do PL, não sei se vocês viram, que ele pode até se candidatar a vereador. Quem? O Bolsonaro falou isso hoje, exatamente. Ele disse que ele volta com força em 2026, que é o que ele quer, voltar à campanha de presidente, e diz que se não ficar inelegível, ele pode tentar voltar como vereador em 2024. Interessante. Faria o menor sentido. Mas ele disse, né? eu fiquei passada. Mas sendo quem pode acontecer. Agora, eu prefiro até a gente dividir, né, o que a gente pode depreender daquela reunião e o que, de fato, aquela reunião pode significar juridicamente. Porque o Bolsonaro, ele está sendo acusado no Tribunal Superior Eleitoral de desvio de finalidade, né? Ou seja, um abuso do poder político, e de uso dos meios de comunicação oficiais ali em prol dele. Ou seja, qual que é a tese ali? E aí entra a história da minuta do golpe e do 8 de janeiro. Eu prefiro, tira isso, não precisa. A acusação, ela E aí isso até, desculpa, só para... aí isso abre margem até para a defesa dele contestar, né? Que já aconteceu, aliás, né? Porque até o Bolsonaro falou disso essa semana. Por que o julgamento do Dilma Temer não podia acrescentar uma prova ao processo e agora pode, uma prova que aconteceu depois, né?
do processo e agora vai poder. E a defesa já alegou isso também. Já tem o entendimento do TSE que pode, mas mesmo que não pudesse, tira isso. O que aconteceu na reunião ali é o que está sendo analisado para julgar. Isso já basta, Isso já basta. E é o que se percebe pelo entendimento, pelo menos do relator e do Ministério Público Eleitoral. Isso já basta, porque você tem um presidente da República usando uma instalação pública, Palácio da Alvorada, residência oficial, usando a TV pública para fazer um ato que tem consequências eleitorais, que influencia o comportamento do eleitor. Então, essa é a tese. Não precisa ficar indo muito mais longe do que isso. Eu acho que o Benedito, o relator, nem fala da questão da minuta do golpe no voto. Eu não tenho certeza. Bom, não tenho certeza. Eu acho que no relatório ele traz isso, né? Eu tô curioso para saber do voto mesmo dele, que vai ser agora na terça-feira. Terça-feira, Não, mas agora eu tava lendo que parece que não vão pedir vista. Ninguém vai pedir vista. Tem uma questão, Marcela, que é a seguinte. Na política, você tem o cara que tem o poder e você tem o cara que tem a perspectiva do poder. O Bolsonaro já não tem o poder e está perdendo a perspectiva do poder. E aí, rei morto, rei posto. Então, o ministro vai parar e vai pensar o seguinte: será que vale a pena eu me queimar, entre aspas, né? Se queimar, né? Pedir vista por uma causa que já está perdida. Já está perdida. E para defender um cara que não tem mais expectativa de poder. Não, e outra, aí ele pede vista, agora tem um limite, né? Que é 60 dias. Então, assim, aí daqui 60 dias e aí ele vai perder. E aí vai ficar, entendeu? Não faz o menor sentido, é ruim mesmo. Aparentemente, se pensar por esse lado, fala assim, é um desgaste à toa, né? Pô, resolve logo, sabe, essa não deu pra segurar, tentei matar no peito aqui, mas não deu. Até porque tem mais 16, né, ações no TSE. Tem um monte. Fora que como é que o ministro também vai se justificar, aceitar a pressão? Né? Fica muito ruim pro ministro isso também. Então, pois é. Né? O Bolsonaro falando que falou hoje, dizendo que espera que o ministro... Isso. Pô, o cara é o réu na ação, né? Imagina eu chegar lá no tribunal e falar assim, eu espero que o ministro ali me alivie a minha situação. Foi esse termo, inclusive, que ele usou. É basicamente isso, né? É isso. Ali você tem, claro, é um ex-presidente da República, mas aos olhos da lei, né, aos olhos da República, é um cidadão sendo julgado por um ato que cometeu dentro de um processo legal, normal, que está caminhando. Né? O cara vai pedir e falar assim, eu espero que o cara ali me ajude. Eu botei ele lá, agora me ajuda. Oi? Não, né? Mas você sabe o que eu acho que essa declaração... Até o Aras está dando uma recuada, né? Também para surpresa de ninguém, né? Lógico. Mas eu acho que essa declaração dele enfim, espera que pede vista, pode até ser um pouco de cortina de fumaça, porque na verdade, assim, se tem vista, são 60 dias e são 60 dias úteis. E aí isso vai acabar sendo resolvido mais para o final do ano. A gente tem as eleições aí municipais chegando em 2024. O PL, Bolsonaro e todos os apoiadores, eles já sabem que ele vai ficar inelegível. Quanto antes resolver isso, para eles também é melhor para se articularem. E, enfim, e porque ele é um grande ativo político e vai continuar sendo um ativo político. Então, acho também que tem muito disso de cortina de fumaça essa fala, porque ele já sabe. E aí, até hoje, durante o programa, a gente brincou que o Alexandre de Moraes, né, eu suspendi a sessão, vamos recomeçar na terça-feira, que pode até ter sido um pouco maquiavélico. Deixa ele sofrer mais um pouquinho até terça-feira, ficar sem dormir até terça-feira. Mas eu acho que faz sentido isso que você falou, né? Ele já sabe, né? Óbvio. Até porque se não for nessa, e vai ser, né? Pelo que estão falando nos bastidores, vai ser numa próxima ação. Enfim, o Bolsonaro tem muita precisa coisa. Ele já ter a estratégia dele daqui para frente. Isso aqui, se ele quiser pensar como um líder da direita, como um cabo eleitoral poderoso que ele é, que tem muita gente que vota nele, que é só a gente ver o tanto de deputado, senador e governador que se elegeram, que às vezes ninguém nem conhecia direito, e que se elegeram porque tiraram uma foto do lado do Bolsonaro. Então, assim, ninguém pode negar a força política que ele tem. Então, sabe, em vez de se
se concentrar em falar para o ministro pedir vista, se concentra na estratégia daqui para frente. O que você vai fazer daqui para frente com o capital político que você tem? Que já perdeu um pouco. Perdeu um pouco por aquele tempo que ele ficou nos Estados Unidos, né? Perdeu um pouco pelo tempo até de reação logo depois das eleições, que ele desapareceu. Ninguém sabia mais do cara. Assim. Falaram que ele ficou em depressão, né? Não, e parece que ele estão com medo dele ficar em depressão de novo, né? Aí estão cuidando para ele fazer viagens pelo país para ficar ativando então, assim, a militância. Cuida do próximo passo, do capital político que ainda tem, que não é pequeno, sabe? Então, cuida disso. É aí que o Bolsonaro ainda se torna, entre aspas, útil para o sistema político ao qual ele circula, no qual ele circula. Ele perdeu ali por 3 milhões de votos. Claro, né? claro, foi uma eleição muito disputada. Pouco. Então, assim, ele tem, né, muito eleitor ainda, muito seguidor dele. A Quest rodou uma pesquisa sobre a inelegibilidade dele e tem pelo menos 35% das pessoas que votaram nele que apoiariam um candidato para a presidência da República apoiado por ele, seja quem for. Então isso saiu nessa pesquisa essa semana. Então ele tem um capital político ainda muito grande, deve apoiar muito provavelmente o Tarcísio, né, ou a própria mulher. Então... mas então, aí ele mesmo falou depois, né? Acho que foi esses dias que a mulher não tem perfil para executivo. Eles não sabem ainda quem é. Porque o Tarcísio, o Kassab não quer que ele seja candidato já em 2026. O Kassab precisa ganhar mais musculatura, ele acha. Prefere que ele fique mais um mandato em São Paulo, que ele tente a reeleição em São Paulo e aí sim saia para presidente depois. Mas tem muita água ainda para rolar tem muita água dessa ponte aí. E o Tarcísio está ganhando um espaço importante, né? Assim, o governador de São Paulo, né? Não, o governador de São Paulo, que já é, né, é muito bom no cenário político, mas ele está conseguindo se esquivar dessa direita radical. Exato. Né? Então, assim, ele pode... Por um lado, ele aparece lá de vez em quando com o Bolsonaro, porque é interessante, né? Os apoiadores do Bolsonaro também verem ele como um cara que é ligado ao Bolsonaro. E, por outro lado, ele vai transitando também para um eleitor que não é o eleitor radical. Que é de direita, mas que não é radical. E ele não se envolve muito em polêmicas, né? Ele aparece só nas horas que é importante a foto política, né? Ele sabe muito bem como fazer isso. Sabe. Porque até durante a campanha eleitoral, ele não era visto como uma grande... um grande... Radical. Não. Oponente. Ele não, é um adversário. Ele não era, né? E de repente ele foi lá e ele conseguiu vencer as eleições. Então, assim, é um cara pra gente prestar bastante atenção, porque ele sabe como fazer isso e de repente a gente, numas próximas eleições, vai ter ele candidato sim e com uma grande força política. Porque ele consegue fazer o jogo. Tem um fator interessante. Com o Bolsonaro inelegível, e se o Lula cumprir a promessa de fazer um mandato só, nesse momento nem a esquerda nem a direita sabem direito quem vão ser seus candidatos. Sim. Né? Então, assim, a gente vai observar agora, ao longo do tempo, alguns movimentos interessantes de políticos se movimentando, se articulando, pensando lá na frente, porque tem um espaço aí a preencher. É claro que ninguém pode garantir que o Lula não vai querer se candidatar, mas, enfim, pode ser que surja um espaço para uma nova liderança. Eu estava vendo a Globo News agora há pouco, né? E aí eles estavam falando, né, de possíveis candidatos que podem entrar no lugar do Bolsonaro. Não no lugar, mas nesse buraco, digamos assim, né? Aí seria o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior e até o Eduardo Leite, eles falaram. Não concorrendo pelo PL, mas que poderia ocupar esse lugar. O Eduardo Leite acho que não sei se ele tem uma força, assim, né? Mas os outros são interessantes, assim, se analisar faz algum sentido mesmo, né? Faz sentido. E do outro lado tem o Haddad, talvez. Tem o Haddad, Eu acho que é o mais provável, Talvez. Quem mais seria? Apesar do fogo amigo que ele enfrenta. Nossa. Mas é um nome. O Flávio Dino tá ganhando Flávio também bastante Dino, musculatura, bem lembrado, né? bem então, lembrado.
É um Não, nome ele tá se saindo bem muito lembrado. bem. Muito né? bem. Ele tá saindo bem. Até quando ele é chamado, às vezes. Não sei quem falou assim, melhor nem chamar porque ele sai tão bem que é melhor nem chamar ele. Já se ligaram, né? Já se ligaram, né? Lá vamos nós apanhar de novo do Flávio Dino. Vira meme de novo, por causa, né? E ele não perde a paciência, eu não sei como ele consegue, né? Ele, além de falar muito bem, de ter muito conhecimento... Mais frio que ele, só o Cristiano Zanin naquele vídeo escovando os dentes no aeroporto. Né? Nossa. É verdade. Nossa, o que foi aquilo? Você conseguia ficar naquela... Eu acho que o cara faz isso pensando muito, né? Fala assim, eu não vou. Tem Ele tinha um objetivo muito maior, né? Eu não vou me dispor com um cara aqui. Porque qualquer reação dele ali seria ruim. Ia ser muito qualquer ruim. coisinha. Qualquer coisinha. E aí o cara é aplaudido, né? Porque conseguiu. Não, tô falando.